do Estado do Rio de Janeiro, Flávio Leal da Silva. Bom, boa tarde. É sempre difícil estar num espaço desse, dividindo, né, essas experiências. E em razão muito disso, eu tomo sempre a liberdade de fazer um texto, porque o assunto dessa nossa mesa me é muito caro, e aí talvez aquilo que a gente entenda, né, como territórios, começa a se alargar, né, a gente sai do território do arquivo, e vai para o território que é individual, meu, dos outros, enfim. Para eu evitar essa minha dispersão, eu faço um texto que respeitar a moça do tempo, não só você, mas a gente, o entendimento, né, eu acho que é sempre melhor assim. Então eu vou tomar a liberdade de ler, que eu acho que fica muito mais fácil. É um assunto que a gente gosta, esse mundo do arquivo nos dispersa. Quem me conhece minimamente sabe que eu não sou dos mais disciplinados. Bom, então, para além das formalidades, a excelentíssima senhora Zema Ramon Azevedo, presidenta da Associação Latino-Americana de Arquivos, obrigado pela presença, parabéns. Em nome da senhora também parabenizo e agradeço ao ICA. Eu acho que a nossa trajetória está muito ligada a isso, e cada vez mais os arquivos unidos, não só arquivos, são vidas unidas. A gente precisa cada vez mais estar próximo, aprender mais com essas diversidades, em especial com a realidade sociopolítica mundial que vem se agravando, e que acho que o projeto de vida que a gente tem para a maioria dos que estão aqui, eu imagino, para todos, se somam a esses esforços. Cumprimento também a excelentíssima senhora ministra de Gestão da Inovação e Serviços Públicos, Esther Dweck, e a diretora-geral do Arquivo Nacional, Ana Flávia, cumprimento também as demais autoridades aqui presentes, as servidoras e aos servidores do Arquivo Nacional, aos servidores terceirizados, aos presentes nesse auditório e aqueles que nos assistem pelas redes sociais. Quero agradecer, fazer um agradecimento diferenciado aqui à pessoa da Ana Flávia, a todas a sua assessoria, pelo convite que me fizeram para participar dessa abertura, que muito me honra por diferentes razões. Aproveitando, quero ainda também fazer agradecimento à ministra e à própria diretora Ana Flávia por assumirem a difícil, complexa e nem sempre fácil e feliz tarefa de se dedicar à administração pública. Nossas experiências junto à administração pública, por menor que sejam, nos dão conta das complexidades envolvidas, em especial num contexto tão perverso e violento do qual ainda esperamos sair. Tenho certeza que conseguiremos. Que a nossa compreensão sobre esse contexto seja suficiente para mantermos os diálogos que nos permitirão consolidar minimamente o projeto de sociedade que buscamos. Que a consciência sobre as misérias de outros seres humanos nos permitam superar os interesses pessoais, por mais justos e oportunos que nos pareçam. Em nome das senhoras, agradeço a todos e a todos os servidores que, tendo convivido no último governo, mantiveram, sabe lá a que custos, a sanidade, a ética e o compromisso coletivo por uma sociedade mais justa e fraterna. A todas e a todas, meus mais puros e sinceros agradecimentos. Dito isso, ao ser convidado para essa abertura da Semana Nacional de Arquivos, em particular pelo tema proposto para esse ano, Arquivos, Territórios de Vidas, fui automaticamente levado para um passado de uns 30 anos aproximadamente, quando fui apresentado ao mundo dos documentos públicos e seus usos políticos e sociais. Naquela oportunidade, em janeiro de 1988, para ser mais preciso, e com essa precisão busco evidenciar um dos meus territórios de vida, junto aos arquivos. Comecei a trabalhar no Departamento de Antropologia do Museu Nacional da UFRJ, no projeto de monitoramento de demarcação de terras indígenas, quilombolas, ribeirinhos, projetos ligados à formação do centro de documentação junto aos movimentos sociais, quilombolas, movimentos sem terras, de um modo geral.
Bom, daquela experiência que fico tentado a usar nessa e muitas outras conversas, e quem me conhece sabe o quanto eu falo disso sistematicamente, mas a experiência dele que me torna cada vez mais consciente desse espaço que eu ocupo hoje, não só como docente, mas como arquivista, como cidadão, destacarei uma noção sempre presente do que constitui para mim a noção de território, em particular da importância das tensões vividas pelos sujeitos que resistindo ou sendo resistindo, e reivindicando seus territórios, têm nesses conflitos, via de regra extremamente violentos, um conjunto de valores e de práticas culturais que podemos assegurar estarem também presentes, pelo menos a partir do meu ponto de vista, nessa nossa proposta Arquivos Territórios de Vida. A própria noção de território para as sociedades indígenas já nos ajudaria sobremaneira, uma vez que para a maioria dessas sociedades a noção de território não está vinculada a uma ideia capitalista de propriedade. Território é um espaço de vida em si, comunitário, onde suas práticas culturais, suas crenças, seus cotidianos individuais e coletivos e o meio ambiente, em todas as suas diversidades, estão intimamente ligados. Estão intimamente ligados. Não temos como pensar em território sem essa compreensão, que para muitos pode parecer primitiva, sobretudo numa acepção mais preconceituosa. Talvez se conseguíssemos mudar esse primitivo para algo mais próximo de um natural, não no sentido de uma espontaneidade, já que todo território é um produto político dos conflitos entre os sujeitos que o disputam, mas no de um direito comum a todos os seres humanos, avançaríamos nessa proposta de uma ocupação efetiva e afetiva dos territórios institucionais, que, sendo territórios públicos, pertencem a cada um e a todos nós. Partindo do pressuposto de que, seja qual for o conceito de território no qual nos apoiemos, para sustentar esses nossos argumentos, independentemente se bem sucedida ou não essa nossa proposta, o território estará sempre ancorado a uma dimensão de espaço físico, sim, mas também simbólico, onde se exerce alguma autoridade e diversos tipos de poderes. É essa autoridade, ou são esses poderes, que nos orientam, tenhamos consciência disso ou não, sobre quem, sujeito individual ou coletivo, está autorizado a circular nos espaços desses mesmos territórios. Por isso que, ao classificarmos esses territórios como mais ou menos democráticos, legítimos, perigosos, justos, inclusivos, racistas de direito de propriedades ou territórios impróprios, estamos definindo ou querendo definir como enxergamos os sujeitos que ocupam ou foram forçados a ocupar esses territórios. Daí a importância que atribuo ao tema da nossa 7ª Jornada Nacional de Arquivos, que, nos provocando um deslocamento do olhar técnico, eu diria, do que era o arquivo, para territórios de vida, evidencia uma proposta humanista de valorização das vidas. De vida que, independentemente de crenças, opções sexuais, cor de pele e profissões, e ainda evidencia as humanidades a partir dos arquivos. Via de regra, essa tecnicidade tira da gente a capacidade de ver pessoas por trás de cada um desses documentos. Compreendendo os arquivos, territórios de vida, nossos diálogos sobre a valorização do fazer técnico, a partir de suas dimensões políticas e sociais, devem ser facilitadas, tanto pelo reconhecimento social sobre a importância do profissional, como sujeito detentor de um conhecimento técnico que impacta, nos impactam, na verdade, que impacta a vida dos outros, mas também que nos permite a esses mesmos profissionais a criação de sua identidade que, reconhecendo e valorizando essas dimensões políticas do seu fazer técnico, colocam-se como sujeitos políticos capazes de fazer a diferença. Se no primeiro momento o território nos leva para uma dimensão geográfica que configura certa visão do que é um Estado nacional, posto que delimita com suas fronteiras uma jurisdição fixa de soberania abrangida pelo alcance dessa própria burocracia, como já nos ensinou Max Weber, não podemos menosprezar o alcance, a força e a complexidade dos valores simbólicos inerentes a esses processos e conflitos que, constitutivos de nossas identidades,
dos reconhecimentos e apropriações que cada um de nós, repito, individual e coletivamente, faz desse território, parecem determinar o tamanho dos esforços, e não raros perigosos, que estamos dispostos a fazer em sua defesa. Nossos esforços são, repito, diretamente proporcionais aos valores de importância que somos capazes de atribuir a cada uma dessas demandas. Não sem razão, nossa história passada e recente está cheia de mulheres e de homens de todas as cores que foram e continuam sendo mortos por defender esses valores que nos garantem o direito de circular pelos diferentes territórios. Nossos direitos aos territórios sagrados, todos os territórios deveriam ser sagrados, não podem estar restritos a uma cruz na esquina ou à beira de qualquer rua que identifica o assassinato de um parente, um amigo, uma liderança política ou um estranho. Nossos territórios de culturas não devem estar delimitados pelas facções criminosas, milícias, valas de esgoto, horário de circulação de ônibus, horário de funcionamento das instituições culturais ou forças policiais. Nossos territórios de vidas não podem estar limitados aos trajetos percorridos entre a casa, trabalho, casa, escola. Nossas instituições arquivísticas, assim como todos os demais espaços culturais, devem ser um território de acesso público diverso, extremamente diverso. Por isso, minha alegria em estar aqui no Arquivo Nacional, numa mesa que, reconhecendo os arquivos como territórios de vida, indica o protagonismo das pessoas e não apenas das suas técnicas, por mais importante que saibamos ser. Sendo um território sagrado para os arquivistas, trabalhemos para que o Arquivo Nacional seja reconhecido como sagrado para todos. E não necessariamente por fazer uso do que está sob sua responsabilidade, mas também por compreender que, embora possamos não usá-los, devemos garantir que os outros o façam. Poder, de alguma forma, me sentir acolhido e representado nesse projeto de sociedade me alegra e me fortalece. Me fortalece e me traz esperanças sobre a viabilidade de que esse meu território de vidas, o arquivo, poderá ser em breve o território de vida de muitos outros. E é aqui que vejo uma outra oportunidade interessante, pois ao ampliarmos a presença das pessoas nos arquivos, viabilizamos a construção de uma consciência sobre o quão presentes são os documentos dos arquivos no nosso cotidiano. Teremos uma oportunidade de conquistar aliados que, fazendo usos agora conscientes daquilo que passarão a conhecer ainda mais, defenderão, tenho certeza, as dimensões administrativas, mas também políticas e sociais dos arquivos. Estarão, de maneira cada vez mais consciente, pressionando os administradores, em todos os níveis de governo, pela implementação de uma política de gestão de documentos eficiente, transparente e democrática. Se no contexto no qual nos encontramos, nos últimos quase 3 anos, e não só em função da pandemia da Covid-19, possa nos remeter a um questionamento que, embora equivocado do meu ponto de vista, seja compreensivo, sobre por que falar de políticas públicas de arquivo em meio a tantas mazelas. Será que não teríamos algo mais importante para falar? Eu antecipo minha resposta dizendo que nada é mais importante, sobretudo em contextos de crise, do que discutirmos sobre políticas públicas de arquivos. As razões para essa minha afirmativa está relacionada ao fato de, sem uma política de gestão de documentos, e fico muito feliz de ouvir isso da diretora, mas sobretudo da ministra de Estado, de reconhecer isso. Quem acompanha a arquivologia há algum tempo sabe que essa é uma dificuldade dessa compreensão, né? Essa dimensão apenas da memória, e eu não estou menosprezando essa dimensão da memória, mas ela é um desdobramento desse trabalho de gestão. Está relacionado ao fato de, sem uma política de gestão de documentos eficiente, uma administração é incapaz de conhecer a si e a sua comunidade. É incapaz de conhecer as demandas das pessoas, dos bairros, das escolas, dos hospitais, do lazer, da saúde. Sem uma política de gestão de documentos, o administrador é cego
não consegue avaliar seu corpo técnico administrativo, seus fornecedores, seus serviços, não conhece seu orçamento nem a si mesmo. Sem ela, é impossível ser democrático, justo e competente. É incapaz de planejar, de antecipar investimento, de fazer parcerias, mudar prioridades em razão das circunstâncias. É dentro desse contexto que defendemos, tenho certeza, a importância da implementação da política de gestão de documentos e arquivos, assim como entendemos que, pelas mesmas razões e não pela falta de conhecimento técnico de pessoas extremamente qualificadas, que muitos são os administradores que não querem essas políticas. Precisamos ser capazes de ampliar a compreensão consciente dos significados da organização burocrática do Estado e das dimensões ético-morais, políticas e sociais decorrentes do exercício técnico profissional da gestão de documentos. Precisamos acabar de vez com a ideia de um conhecimento técnico desinteressado ou neutro. Sem a consciência de que a qualidade do arquivo, enquanto território de vida, está condicionada não só à compreensão que temos da administração burocrática, a que estamos todos submetidos, ainda que involuntária e inconscientemente, mas também que sem a efetividade de uma política de gestão de documentos, nossos esforços em busca de uma sociedade melhor informada, livre, responsável e consciente para a tomada de suas decisões serão pouco eficazes. Configurada a importância dos documentos públicos, do processo de gestão de documentos, como produto e insumo dos serviços públicos oferecidos, cabe ao poder público, sobretudo se se quer democrático, a responsabilidade de sua proteção especial. É desta obrigação especial que no Brasil, embora prevista na Constituição Federal de 88 e por muitas outras normas infraconstitucionais, ainda não conseguimos avançar. Significa um serviço de soberania e de fundamental importância para a sociedade, seja enquanto mecanismo de eficiência administrativa em si, que resultam na qualidade na fiscalização dos serviços públicos oferecidos, seja ainda como instrumento de transparência que reforça sua eficiência e seu caráter democrático. Compreendendo suas próprias limitações, mas valorizando socialmente os arquivos, devem os poderes públicos democráticos viabilizar as alternativas apontadas pelos movimentos sociais, tirar das instituições públicas a exclusividade de proteção das diversidades culturais, em especial das existentes nos arquivos, poderia minimizar os danos causados recentemente, como na Fundação Palmares, para ficar num único exemplo. E viabilizar com que grupos sociais tenham as condições próprias de, decidido que lhes é importante preservar seus próprios patrimônios, seus territórios de vida, me parece fundamental. E nesse sentido, a oficina da semana que vem me parece fundamental para isso. De toda maneira, ao não ter uma política de gestão de documentos implementada, como preconizado pela Constituição, fica ou deveria ficar a administração pública sujeita a responder pelos prejuízos causados e também previsíveis, decorrente dessa negligência, dolosa ou não. Assim entendida, a ausência de um programa de gestão de documentos e de atividades que impedem a compreensão e os usos sociais dos documentos e dos arquivos devem ser política e socialmente combatidas. E mais uma vez parabenizo por este tema, porque eu acho que é uma oportunidade exatamente de aproximar das pessoas, valorizar, compreender um pouco mais. A gente não valoriza aquilo que a gente não conhece. Ao viabilizar os usos efetivos e afetivos desses territórios em suas múltiplas responsabilidades administrativas, graus de complexidades informativas e base para a formulação de políticas públicas diversas neles existentes, deveria o administrador responder também, civil e criminalmente, pela extensão dos danos causados às pessoas e aos serviços sob sua jurisdição, assim como pela destruição do patrimônio público, em especial quando direcionadas a grupos sociais específicos, mas também pela negligência, peculato, cumplicidade e tortura decorrente da ausência desta política de gestão de documentos que impacta negativamente na oferta e qualidade dos serviços e, portanto,
do exercício pleno e diferenciado das cidadanias. Nesses casos, não há como, para mim, questionar o dolo da negligência ou má-fé, tanto do administrador em si, como dos órgãos responsáveis por sua fiscalização e controle. Como não imputar o dolo como ato consciente das consequências materiais e imateriais, inclusive com perdas de vida, como vimos acontecer durante a pandemia da Covid-19, decorrente da ausência de uma política de gestão de documentos, se sem documento não há legalidade naquilo que se fala e executa no poder público. Não se tem moradia, remédio, assistência médica e educação sem documentos. Não há outra maneira do poder público manifestar-se, inclusive sobre sua própria existência institucional, senão por meio de seus documentos e de seus agentes. Por isso, a materialidade do dolo do administrador público me parece explícita, concreta e materializada, repito, tanto pela ausência em si da política de gestão de documentos, a que ele está obrigado a implementar e que, em razão dessa ausência, é cúmplice pela destruição, sumiço e descaso dos documentos, assim como pela falta da oferta e da qualidade de serviços, dos direitos, dos arquivos, dos arquivistas e dos demais profissionais necessários para a efetividade das políticas de gestão de documentos necessários a toda a população. Decorre então, já caminhando para o final dessa minha fala, decorre desse mesmo raciocínio o dolo que devemos imputar, e ainda com maior agravante, penso eu, aos órgãos de fiscalização e controle que, pelas mesmas razões e pela ausência de os instrumentos e dos atos que cobrem dos administradores traz providências, permitem toda essa sorte de problemas. Na conjugação desses fatores, nosso projeto de uma sociedade mais democrática, inclusiva, justa, antirracista, antifascista, multicultural, com liberdades religiosas plenas, passa obrigatoriamente pela efetividade na política de gestão de documentos e de arquivos que compreendam atos normativos, infraestrutura material, contratação de profissionais especializados, assim como com iniciativas políticas e administrativas, como a proposta pela Direção-Geral do Arquivo Nacional, que, com arquivos Territórios de Vida, indica um olhar diferenciado sobre o lugar social do Arquivo Nacional, mas, sobretudo, ao reconhecer a instituição como território de vidas, viabiliza a efetividade de nossas humanidades em suas diversidades culturais nesse território. Obrigado.